A guerra no Oriente Médio provoca mudanças no mercado global de energia. Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, o diretor da Agência Internacional de Energia, Faith Birol, afirma que o vaso está quebrado, o estrago está feito, que a crise do petróleo abalou a confiança nos combustíveis fósseis e deve acelerar a transição para fontes renováveis e nucleares. Ao mesmo tempo, países mais pobres podem ser empurrados de volta ao carvão, que é mais barato e mais poluente. Segundo o dirigente dessa agência, o impacto é duradouro e reconfigura as estratégias energéticas para países e com aqueles que correm risco da economia global no combate a mudanças climáticas. Para falar desse assunto junto com a nossa bancada, a gente vai chamar o Silvio Catiabrava, que é sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique. Silvio, tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo tranquilo. Para começar esse ponto que você traz, eu acho que é muito interessante, que são dois efeitos completamente opostos de acordo com o tamanho da, entre aspas, conta bancária dos países. Nos ricos pode acelerar, em quem tem condição de trabalhar com isso, pode acelerar a ida para não fósseis. Enquanto que, para o outro lado, para aqueles que têm mais dificuldade econômica, pode levar para o carvão. Começa por aí, por favor. Eu tenho uma certa restrição a esse tipo de formulação, porque não é fácil mudar a matriz energética, né? Hoje em dia, por exemplo, a Agência Internacional de Energia, ela diz que o consumo do petróleo corresponde a 31%, de carvão mineral 27%, de gás natural 23%. Quer dizer, nós estamos falando de 80% de não renováveis, né? Quer dizer, aí, se você for observar a indústria do petróleo, ela está controlada pelos fundos de investimento. Tem lá a BlackRock, tem lá a Vanguard, que são grandes fundos internacionais, né, que exploram o petróleo através das petroleiras, né? Bom, se você tiver uma ideia de que o custo, o Gabriel uma vez numa entrevista anunciou isso há 2, 3 anos atrás, que o custo de extração de um barril de petróleo para o Brasil, para a Petrobras, está na casa dos $8. Vamos dizer que ele tenha chegado a $10. Ele está sendo vendido a 114 hoje, né? Então é um grande negócio, extraordinário, né, que mobiliza os fundos de investimento e os bancos, que mobiliza a indústria do petróleo. E se você pensar os derivados, por exemplo, a partir da nafta, se trabalha com plástico, né? Que é um inferno também para nós, mas enfim, né? Tá. Ih, caiu? Não, tá aqui, estamos te ouvindo. Caiu. Então. Que é um inferno para nós também, mas que está aí, né? Então, quer dizer, quando você fala assim, vamos mudar a matriz energética, nós temos tecnologia e conhecimentos já suficientes para ter, por exemplo, um motor movido a água. Já tem isso, né? Quer dizer, a divisão dentro... E agora teve uma interrupção no sinal. Vamos restabelecer o sinal com o Silvio. E eu também vou trazer esse assunto para cá, para o Azenha e para a Laura, porque, evidentemente, é uma das facetas aí dessa guerra, ou nesse momento, pausa de guerra, que acabam trazendo é uma faceta que traz para um outro campo do futuro, não só de cadeias produtivas e distribuição de Tá me ouvindo riqueza. Agora sim, voltou, Silvio. Mas eu estava dizendo aqui que é um lado dessa discussão que está muito sumido, está muito apagado em torno de, evidentemente, tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Recording stopped. Ixi, voltou? Não voltou. Silvio, tá nos ouvindo? Não, ainda não. Vamos restabelecer o contato. Então, eu trazia isso para vocês, Laura e Azenha. É assunto que tem que ser tratado também, junto com bomba caindo, junto com o petróleo subindo de preço e com o dólar despencando de preço. Laura. Eu quero ouvir o que o Silvio vai falar, porque, a meu ver, você vê, o desenvolvimento do capitalismo e a forma dos países resolverem esse drama, que é o drama da energia agora,
é muito desigual, né? Quer dizer, num lugar muito pobre, mas pode ser que, olha, a saída é queimar a floresta. Mas você vê, um lugar muito pobre hoje que a gente tem é Cuba. E Cuba está implantando placas de fotovoltaicas para geração de energia, com placas chinesas. Quer dizer, o fato de ser pobre, o que eu acho é o seguinte, abre-se sim uma oportunidade, e eu acho que essa crise abre uma oportunidade para que a gente comece a perceber a importância dessas energias renováveis, em particular dessas energias solar, principalmente e tal. Você vê, o Brasil está vivendo um boom das placas solares, um monte de gente está comprando placas solares. Então, é aquilo, houve um encarecimento por causa da seca, né, por causa das restrições de chuvas que houve no último período, e um monte de gente foi investir em placas solares, não em queima de carvão, nem em queima de floresta. Então, são oportunidades, essa crise abre oportunidades que cabe a gente saber explorar, mas eu quero muito ouvir o que o Silvio vai explicar para nós como é que funciona isso. Nós também. Silvio. Eu posso tentar, né? Caiu aí, a gente se perdeu um pouco, mas enfim. Eu estava levantando que a matriz energética mundial ainda está muito comprometida com o petróleo, né? Com o gás natural, né? E isso não é conversível de uma hora para outra. Temos a tecnologia para fazer essas transições, mas há um interesse econômico fantástico da parte dos fundos de investimento, dos bancos, das petroleiras, porque a economia mundial se move em torno do petróleo ainda hoje, né? Então, quer dizer, a crise do petróleo não vai mudar a matriz energética tão rapidamente assim, porque há resistências dos lobbies que permanecem defendendo a lucratividade desse processo todo, né? E aí você tem que pensar também que, por exemplo, pega o Brasil, né? Quer dizer, esse programa Gás para Todos, que vai chegando a mais de 20 milhões de famílias. Como é que nós vamos mudar a matriz energética de extração do gás para atender essa gente de uma hora para outra, né? Quer dizer, hoje em dia o Brasil, inclusive, tem uma mistura de etanol na gasolina, que facilita muito também a matriz energética. Mas nós não temos. A discussão não pode se dar no campo das possibilidades técnicas. Você tem que fazer uma discussão no campo do poder, de quem é que controla as políticas para poder garantir a rentabilidade de um modelo que é estruturado globalmente, né? Você veja que os Estados Unidos atacou a Venezuela para garantir o petróleo que tem lá como uma fonte para ele e para deixar a China sem o petróleo da Venezuela. Fez o mesmo com o Irã agora, ele está querendo controlar o petróleo daquela região e impedir que a China também acesse esse petróleo que o Irã exportava muito para ele. Então, a commodity, o petróleo, ainda é um fator de poder muito importante, né? E eu acho que a gente tem que pensar que há toda uma cadeia de produção. Você tem os produtos derivados do plástico, você tem peças de automóveis que são feitas com isso, você tem produtos eletrodomésticos. Então, até a reconversão disso se efetivar mesmo, né, é preciso que haja uma pressão muito grande da dificuldade da extração do petróleo, da normatividade que pode se impor. Você veja que a COP não adiantou muito nesse sentido, né? Eles passaram ao largo dessa discussão, né? Não vamos fazer a redução drástica do consumo do petróleo, porque ele move as nossas economias. Os próprios estados do norte do país, próximos à Foz do Amazonas, que se beneficiam dessa nova exploração, seus governadores estão defendendo a exploração do petróleo, não é? Quer dizer, então, está certo dizendo assim, olha, no horizonte nós temos que mudar a matriz energética, porque as mudanças climáticas exigem isso. Acontece que as mudanças climáticas já estão acontecendo, nós estamos sofrendo muito, inclusive, com essas inundações, essas chuvas e tal, né? E a matriz energética não se muda de uma hora para outra, e ela precisa de vontade política.
O que, por exemplo, hoje os Estados Unidos está fazendo, né, é impondo a tradição do matriz de combustão do petróleo, do carvão. Ele faz o cracking para a produção do petróleo lá, que é uma técnica muito poluidora, não é? E você veja que os atores que detêm o poder, né, eles não estão interessados em mudar essa matriz energética. Tanto é que na reunião da Colômbia recente, que discutia o mapa do caminho, a forma de transição de uma economia baseada no petróleo para uma economia de energias renováveis também não avançou tanto, né? Então, nós temos os limites que não são da técnica nem do conhecimento, são os limites do poder, né? Que ainda está instituído de uma maneira a, enfim, quer dizer, defender essa matriz de lucratividade extraordinária, né? Silvio, sobre as chuvas que você estava falando, só para trazer o dado aqui para continuar a nossa conversa, Pernambuco e Paraíba estão enfrentando chuvas muito fortes desde sexta-feira, que já mataram pelo menos 8 pessoas. Vítimas de deslizamentos, de inundações e de acidentes com eletricidade. Em Olinda e também no Recife, mães e crianças morreram soterradas depois de desmoronamentos. Na Paraíba, 2 homens morreram eletrocutados em Guarabira antes de uma corrida do Dia do Trabalhador. Segundo os balanços mais recentes, mais de 4.700 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em Pernambuco e também na Paraíba. As áreas mais afetadas ficam na região metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte de Pernambuco e vários municípios paraibanos. Azen, entra na conversa, fica à vontade. Quando fui cobrir a COP de Baku, no Azerbaijão, Silvio, eu notei uma certa mudança de chave. E se falou muito lá em mitigação, não em escapar. Troca de base. Não em mudar a matriz, mas em preparar as cidades para esses eventos. Então, eu acho que foi um pouquinho, uma guinada nessa direção que o Silvio apontou, porque politicamente, e assim, não tem nada ainda que substitua o petróleo com a capacidade de gerar energia que o petróleo tem. Pelo preço. As refinarias estão aí, está tudo aí, os poços estão aí, então isso seria muito custoso. E com essa posição do Trump e dos Estados Unidos de investir em tudo em petróleo, realmente vai ser uma tarefa hercúlea, eu diria, para conseguir enfrentar e empurrar essa transição energética tão necessária, porque a gente vai morrer, a gente vai destruir o planeta. E países pobres também, né? Esse ponto especificamente, Silvio. Alguns países, quando a gente viu aqui no Brasil, famílias voltarem a usar lenha durante o governo Bolsonaro por causa do custo do gás. Mas quando você fala em países retrocedentes, eu que morei em Angola e Moçambique, eu vi muito de perto a realidade do uso de lenha até hoje. Não que no Brasil não tenha, mas lá acaba tendo até mais perto, dentro do núcleo urbano de grandes cidades acaba acontecendo. Eu fiz uma reportagem sobre o uso de energia elétrica de uma família que tinha colocado lustres na casa, mas não tinha luz, esperando o dia em que a linha energética passasse próximo para que eles pudessem... Aliás, eles até moravam perto da linha, mas que chegasse a volta, a ponta para ele poder enfiar na casa dele e ter energia elétrica. Essa coisa de voltar para o carvão é real, né, Silvio? É muito complicado. Olha, Edu, eu acho que a gente precisava ver também a forma de como é comunicada essas coisas para a população, né? Porque do jeito que aparece nas notícias, era uma coisa imprevisível, era uma coisa que não há preparo para receber esse tipo de evento, não é? E que pena que todo mundo se ferrou, né? Porque não tem uma alternativa de política pública para enfrentar isso por enquanto. Mas eu acho que a gente tem que olhar também para a configuração das cidades, porque o que está acontecendo, que você falou das mortes, né? É na periferia, é nos bairros mais pobres, é mais distante. E aí existe uma lógica que a gente precisa também enfrentar para superar esses limites. A cidade é produzida para produzir a exclusão. Esse que é o problema, né? Você veja, para você poder ter um salário baixo, o patrão poder pagar um salário baixo, você não pode pagar um aluguel alto.
você tem que ir ou para outro lugar bem distante para morar, ou você acaba numa favela, né? E a produção da favela é a produção do salário baixo, é por isso que pode ter o salário baixo, né? Então, a exclusão na cidade não é uma falta de planejamento que fez com que, por exemplo, a região da beira da Guarapiranga fosse ocupada. Ou não é, por acaso, que hoje em Ferraz de Vasconcelos, em Poá, em não sei aonde, aí nesses municípios adjacentes a São Paulo, o pessoal que trabalha aqui gasta 2 horas ou mais para ir e voltar, porque teve que morar lá pelo salário, pelo aluguel baixo que tem lá. Quer dizer, a cidade produz a exclusão na lógica que ela tem hoje, que é da valorização imobiliária, da especulação da terra, do uso da infraestrutura pública para valorizar loteamentos que são clandestinos e que vão sendo regularizados. Eu sempre me escandalizei durante um tempo, né, dizendo, mas como que a prefeitura não fiscaliza a ocupação dessas águas, dessas terras que vão à beira da margem da Guarapiranga, vão contaminar a água que nós tomamos, né? Pois é, não há fiscalização porque é preciso rebaixar, isso aí é um jargão sociológico, né? Rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho. Quer dizer, se você morar numa situação mais precária, você tem que pagar menos aluguel, às vezes você tem um bico de luz que não é legal e tudo mais, você consegue ir se virando, não é? Né? Para que o patrão possa pagar o valor do aluguel. Pra você ter uma ideia, tem um estudo sobre ambulantes e moradores de rua que dizem que 40% dos moradores de rua têm trabalho. Eles não conseguem voltar para casa para poder atender as necessidades do salário que recebem. Alguns deles moram na rua por causa disso. Imagina, né? Então, eu acho que temos que enfrentar essa história na história da mitigação. Tá? Não há o que fazer se não for uma mitigação nesse momento. Mitigação é aliviar o impacto dos desastres, né? E aí existe todo um conhecimento acumulado que as nossas prefeituras, as regiões metropolitanas precisam adotar, né? Quer dizer, é verba para emergência que tem que ter, são locais para alojamento daqueles que foram desabrigados, é aquele restaurante Bom Prato, por exemplo, que garantia a alimentação de todo mundo, com crise ou sem crise, né? Quer dizer, são elementos, é um corpo de bombeiros mais articulado, é a produção de consórcios municipais para enfrentar os desafios ambientais numa região específica. Você veja, hoje em dia o Rio Grande do Sul e Porto Alegre são áreas extremamente vulneráveis, estão toda hora sendo atacadas. O que o poder público se instrumentou para poder oferecer um apoio, uma segurança, um suporte mais efetivo para a população afetada, né? Não, eles vão abrindo bairros clandestinos para expandir a moradia popular e comprometendo ainda mais esse meio de sustentabilidade ambiental, né? Então, nós precisaríamos ter todo um conjunto de políticas que envolvem governos municipais, que envolvem governos estaduais, envolve a criação de consórcios. Por que você não tem equipes conjuntas em municípios vizinhos para poder enfrentar os desafios, né? Há generosidade em certo momento, são emprestados os bombeiros do vizinho e tal, mas eu estou falando de um treinamento, eu estou falando de uma prática de estratégia de enfrentar os desastres, né? E aí você tem também as concessionárias de serviços privados que vão acabando de completar esse quadro trágico, né? Quando, por exemplo, você vê a Enel, você vê a Sabesp, você vê outras empresas assim, com um déficit enorme de cuidados em relação ao sistema que estão respondendo, também isso contribui para poder facilitar esses desastres, esses ambientes críticos que nós estamos vendo aí nas imagens que estão sendo projetadas, né? Então é todo um complexo de coisas. Diga. Eu vou te interromper porque o nosso tempo está em cima, mas você e o Le Monde Diplomatique voltam hoje à programação da TVT, 8 da noite, né? Pesquisadora Tatiana Tucunduva conversando sobre as ameaças e riscos urbanos, justamente diante
e frente a mudanças climáticas. Debate sobre como as cidades estão sendo impactadas por eventos extremos e os desafios para proteger a população. Vamos dar a nossa colher, né, aportar o conhecimento nesse tema, né, Silvio? Vamos, nós vamos continuar. Felizmente, nós estamos utilizando temas que são bastante atuais, né? E nós estamos aproveitando do conhecimento acumulado, das pesquisas, das entrevistas que foram feitas nesses locais, para poder identificar como é que a população pode, de fato, enfrentar essas ameaças e esses riscos, né? Nós estamos entrevistando uma especialista na área e é um programa bastante interessante, porque a chuva também vai entrar na sua janela e a água vai ameaçar a sua casa. É bom você tomar conhecimento de que possibilidades existem para poder enfrentar isso, né? Estava olhando agora aqui, porque de manhã estava passando frio, agora provavelmente passaremos calor ao sair para as ruas da cidade de São Paulo. Silvio, obrigado. Le Monde Diplomatique, às 8 da noite. Até a semana que vem. Um prazer. Tchau para vocês todos aí. Uma saudação para quem nos assiste. Obrigado. E antes de me despedir do Azenha e da Laura, uma notícia que chega agora por intermédio do nosso amigo Jamil Chad. A ONU, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, afirmou que Israel não tem o direito de prender o ativista brasileiro Thiago Ávila e pede a soltura imediata e condicional. Israel deve libertar imediata e incondicionalmente Said Abukhshef e Thiago Ávila, membros da flotilha global Sumud, detidos em águas internacionais e levados para Israel, etc, etc, etc. Aquela coisa. ONU hoje em dia, gente... Israel está tremendo que a ONU falou isso. Mas acaba sendo mais uma voz no sentido de se juntar Brasil, Sim. Espanha, Argentina, Incrível, Itália. olha o que pirou a ONU. Mas a gente coloca no bolo lá em mais um, no canto de mais um. A Laura, esta manhã, mesma coisa, Zenha, e para você também. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã, nós aqui de manhã, porque de tarde às 4 horas tem o TVT News segunda edição, a apresentação do Dom Ernesto. Eu tenho certeza que você vai estar conosco e também a partir das 10h30 da manhã conosco aqui. Você que está no nosso chat ou está nos assistindo pelo YouTube, não deixa de dar o seu like antes de sair. Ajuda bastante a outras pessoas encontrarem o nosso programa e também serem encontradas por ele através do trabalho fantástico e desconhecido do tal do algoritmo. Vão subir agora os nomes de rapazes, moças, homens e mulheres que fazem a TVT. E a gente se encontra então amanhã às 10h30. Até lá.